Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje, depois de anos de espera por um livro da série Jogos Vorazes de qualidade, nós vamos falar sobre o novo lançamento da Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping, que no Brasil foi traduzido como Amanhecer na Colheita. Se você tá aqui, você provavelmente já conhece a história dos Jogos Vorazes, né? Mas talvez você não conheça a história do Amanhecer na Colheita. Esse livro aqui é uma prequel, ou seja, ele vem antes da trilogia original dos Jogos Vorazes, mais precisamente 24 anos antes da Katniss. Ou seja, 24 anos antes dos Jogos Vorazes livro 1 e 25 anos antes do Em Chamas, que é o segundo livro da série Jogos Vorazes, e a gente fica sabendo a história do Haymitch, que, pra quem não lembra, é o instrutor da Katniss nos Jogos Vorazes, porque além dela, era o único campeão dos Jogos Vorazes do Distrito 12 ainda vivo. Ele competiu e venceu os Jogos Vorazes de número 50, enquanto a Katniss competiu o número 24 e 25. E na trilogia original, a gente tem uma percepção do Haymitch como uma pessoa assim, ele é meio bebum, ele é meio ranzinza, ele é meio grosseiro, mas a gente acaba gostando dele na trilogia. O que acontece é que nesse livro aqui, conhecendo a história dele, como foi os Jogos Vorazes dele e as consequências dos Jogos Vorazes dele, a gente entende por que ele agia daquela forma que ele age na trilogia original. E assim, esse livro não é tão emocionante como a trilogia original, mas eu li ele inteiro num final de semana porque eu me afeiçoei muito com o Haymitch. Eu tinha essa imagem do Haymitch ranzinza, grosseiro, bebum da trilogia, mas foi muito legal conhecer a trajetória dele e como que ele se tornou aquilo. Talvez eu tenha gostado mais porque eu já sabia do resultado final. E aí eu fui pensando, meu Deus, mas como que isso aconteceu? E comecei a ver nos detalhes que a Suzanne Collins foi colocando como que isso acontecia. Dito isso, este livro novo aqui, ele não é, assim, uma experiência de leitura melhor do que a trilogia original, tá? A trilogia original é mais emocionante. Mas ele é muito melhor do que o livro anterior que a Suzanne Collins publicou, do 10º Jogos Vorazes. Ele foi publicado no Brasil com o título de A Balada dos Pássaros e das Serpentes e teve inclusive filme com a Rachel Zegler, que, curiosamente, o filme é melhor do que o livro. Esse livro aqui consegue fazer uma coisa que o anterior não conseguiu, que é ser interessante do início ao fim. A Balada dos Pássaros e Serpentes é boa até a metade, que é quando acaba os Jogos Vorazes número 10, e depois o livro meio que perde um pouco a emoção. Esse aqui consegue manter a emoção o livro inteiro e ele vai explicando coisas que depois vão aparecer na trilogia dos Jogos Vorazes. Então, pra quem leu os Jogos Vorazes ou assistiu mais de uma vez, é muito legal ficar pegando esses detalhezinhos que a Suzanne Collins vai adicionando no universo pra nos explicar como que nós chegamos na Katniss. Então, mesmo que algumas partes, como a arena dos Jogos Vorazes, não tenha sido tão interessante nesse livro novo, Amanhecer na Colheita, ele segue sendo muito emocionante e eu fiquei grudado nele até o final. Falando em detalhes que a Suzanne Collins coloca, gente, temos personagens de volta. Temos os personagens que aparecem nos Jogos Vorazes, só que mais novos, e alguns que a gente não viu, mas ouviu falar. Então a gente conhece, por exemplo, o pai da Katniss, que quando a Katniss nasce, na trilogia original, já tá morto. Ele morreu na explosão de uma mina, né? E ele aparece aqui brevemente, mas aparece. Então, pra quem tá atento pro detalhe, vai achar o pai da Katniss ali. A gente tem outros personagens que são muito legais e icônicos da série, como a F, que é aquela que veste a Katniss e o Pita, né? A gente tem o Beetee, que é um dos membros da Resistência, o Plutarque, que é outro membro da Resistência. E a gente vai entendendo como que a Resistência foi se formando 20 anos, mais de 20 anos antes dos Jogos Vorazes da Katniss. E eu queria dizer aqui que eu fiquei muito feliz de ver uma personagem voltar, ou especificamente uma, que é a Mags. E em Chamas a gente conhece a Mags, que é uma senhora que tá na equipe da Katniss dos Jogos Vorazes e ela se sacrifica, né, pela Katniss. E é uma personagem muito, muito legal, que eu me lembro que no Em Chamas eu me afeiçoei muito a ela, eu fiquei muito chateado quando ela morreu. E eu gostei muito de saber um pouco mais da história da Mags nesse livro aqui, e de ver como ela mudou, mas ela manteve a ideia de ser gentil, mas de continuar resistindo à capital da forma como ela podia. Um outro ponto interessante é que mesmo que eu não goste muito do livro da Balada de Pássaros e Serpentes, eu achei legal que a Suzanne Collins fez referências da Balada de Pássaros e Serpentes aqui no Amanhecer na Colheita. Então, por exemplo, ela cita muito a Lucy Gray,
que é a campeã dos Jogos Vorazes número 10, e ela vai nos fazer pensar de por que a Lucy Gray não é lembrada. Ela é a primeira campeã dos Jogos Vorazes do Distrito 12 e ninguém no Distrito 12 lembra dela. E não é porque as pessoas não gostavam dela, é porque quem tinha poder não gostava dela. Então a Suzanne Collins vai nos fazer refletir sobre como a memória é política. Quando a gente fala de sociedade, o que a gente lembra não é necessariamente o que eu ou você lembramos. É o que a gente, enquanto coletivo, lembra e a gente tem permissão de lembrar, especialmente num contexto autoritário como Jogos Vorazes. Então, a quem interessa que a gente deixe de falar de algumas coisas e fale mais de outras? É uma pergunta que aparece nesse livro, mas que poderia aparecer em qualquer uma das nossas sociedades contemporâneas. Uma coisa que eu achei muito legal, como eu disse, é que a gente vai entendendo como a resistência vai se formando para conseguir depois derrubar a capital na época da Katniss. E no epílogo desse livro, o Haymitch diz que a Katniss conseguiu fazer o que ele não conseguiu, que é derrubar a capital. E ele diz que não sabe se foi porque ela é especial ou se foi por causa de sorte. E eu achei isso genial. Porque o Haymitch entende que não são pessoas específicas que fazem a história, que mudam a história. Não é a Katniss por ser a Katniss que mudou a história. Claro que ela influenciou, mas ela não mudou sozinha. Ela teve aí uma questão de sorte e de contexto histórico. Ela só conseguiu derrubar a capital porque anos antes outras pessoas construíram as redes de resistência e resistiram à capital, como o próprio Haymitch no Amanhecer na Colheita. E falando em epílogo, não sei se vocês lembram, mas o epílogo de A Esperança, que é o terceiro livro dos Jogos Vorazes, foi muito criticado na época. Inclusive, eu não gosto daquele epílogo, eu acho ele meio meh. Mas a Suzanne Collins consertou o epílogo. Em Amanhecer na Colheita, nós temos um epílogo novo, sob a perspectiva do Haymitch, em que ele fala sobre a Katniss e o Peeta, em que ele fala sobre o mundo após a queda da capital, e o epílogo é muito melhor. A gente tem, sim, o trauma que a capital causou nas pessoas, como é mostrado na Esperança, mas a gente tem também a esperança das pessoas, que curiosamente não foi mostrado na Esperança, mas está mostrado aqui. Uma outra coisa muito legal é que a Suzanne Collins já disse em várias entrevistas que ela tem influência de diversos lugares para construir o universo de Jogos Vorazes. Como, por exemplo, o mito do Minotauro, da Grécia Antiga, o Coliseu Romano e as lutas de gladiadores, mas também do George Orwell. E em Amanhecer na Colheita nós temos referência ao George Orwell. A própria arena do 50º Jogos Vorazes é um olho com uma pupila no meio, com aquela ideia de que a capital está sempre te observando, assim como em 1984, o livro do George Orwell, o Big Brother, o grande irmão, está sempre te observando. E aí um último ponto que eu achei muito legal é os agradecimentos, porque eu adoro ler os agradecimentos dos livros, tá? A Suzanne Collins, ela agradece todo mundo que ela precisa agradecer e tudo mais, e ela termina com a seguinte frase: a neve pode cair por cima, que é o que sempre o presidente Snow diz na série, mas o sol também nasce. Ou seja, o regime autoritário, o autoritarismo, o fascismo, vamos usar as palavras certas, pode cair por cima em determinados momentos. Mas o sol sempre vai surgir e sempre vai conseguir derreter essa neve. Eu acho que esse recado de esperança, que não foi dado na Esperança e está sendo dado no Amanhecer da Colheita, é extremamente potente, é extremamente poderoso e é extremamente necessário para o momento que a gente está vivendo.